Ó, o Ariel Henrique mandou. A gente vê dois movimentos: descredibilização de qualquer fala sobre intenções de taxações pelo governo e a tentativa de fazer a população achar que discordar das medidas do governo é crime. Quais são os perigos desses movimentos? Foi falado isso, né? Na Globo News, se não me engano, que era Surreal. crime você discordar ou atrapalhar ou fazer alguma coisa que atrapalha. Bom, esse governo disser que ia fazer uma medida totalmente absurda, que ele falou do passado. Da Não, o escravidão governo- lá atrás. é. Era legal, E aí então eu não discordar posso disso é crime? discordar Cara, discordar de uma medida do governo dessa forma é o ápice, é viver a democracia. Sim. Pô, você não pode... o governo quer fazer tal coisa. Eu não concordo. É um crime. Cara, esse é um negócio surreal. Mas também significa... A gente consegue entender como as pessoas estão enxergando a situação, né? Mas seria totalmente absurdo. É o exemplo da escravidão lá atrás. Era legal, então você discorda, você tá atacando o Estado, você é um criminoso. Você discorda daquilo, pô. E justamente por conta de discordância que depois a lei foi mudada. E demorou pra caramba aqui no Brasil ainda, né? É natural, você tem que ter o direito de discordar do governo. E quem é contra agora, lembre-se que em algum momento vai ter alguém no poder aqui no Brasil que vai ter ideias contrárias às suas. Verdade. Então você não quer que esse cara possa criminalizar o teu pensamento. Não dá. Inclusive o pessoal que é mais de esquerda, assim, que fala, não, eu sou a favor do stalinismo, né? Você é a favor do seu stalinismo. E não de um outro cara de esquerda que você não gosta. Porque aí você vai ser perseguido também, pô. A gente tem que pensar sempre nisso. Fala, Tuti. Ó, O que você tá rindo aí, cara? É de um comentário que eu li aqui no chat. Pode ler? Eu não sei. Fala, pô. Não sei se deu. Pode ou não pode? Eu não... Na cadeia? Talvez, porque talvez faz uma piada com o nosso presidente e a Melhor sua não. digníssima. Tá bom, então... tá bom. Melhor não. Manda. Ninguém quer ser preso. É. né? Exatamente. O Al-Ishassan. Al-Ishassan. Tá. Ele fala algo polêmico aqui. No Brasil, sonegar é ilegal, mas é honesto. É bem polêmico. É a opinião dele, é a opinião dele. Tá bom. Opinião dele. Ó, o Igor manda. Já pedi minha saída fiscal, declarei a saída, estou indo pro Paraguai e vou morar aqui e vender tudo sem imposto. Sou criminoso? Já é consenso que não. Não, você já tá fazendo tudo legal, É. a não ser qual é o seu negócio, que você não falou, mas tudo bem. Pro Paraguai, A princípio, só com essa descrição que você falou, não. O Benevides Daniel. O Dex vai carimbar o dinheiro das licitações? Será que podemos ver o rastro das propinas? Olha, teoricamente vai estar tudo lá porque é digital, vai estar gravado, mas aí o pessoal que também usa, né, desses expedientes para enriquecer de maneira ilícita, vai dar um jeito, como por exemplo, passar a usar criptomoeda para isso. É. As criptomoedas têm uma demanda desse povo todo que quer dar algum tipo de golpe, né? Então o político que recebe propina, você pega lá aquele apartamento que estava recheado de milhões de reais. 51 milhões. Era papel moeda, pô. Então, o papel moeda foi excluído, ele vai dar um jeito de ser de outra forma. Talvez, por exemplo, usando Bitcoin ou alguma outra criptomoeda. Verdade. Isso vai acontecer. O Econotravel. Por que a esquerda tem tanta dificuldade em entender que uma boa economia é o que atrai voto? Por que tanto negacionismo econômico? Na realidade, eles sabem que uma boa economia atrai voto. O problema é que eles não entendem o que é uma boa economia. Tanto que você vê vários caras de esquerda falando o seguinte: um pouquinho de inflação não tem problema. Principalmente os caras mais novos, até 25, 30. Eu ouço muito aqui do pessoal comunista que Sim. imprimir dinheiro não gera inflação. Imprimir dinheiro não gera inflação e um pouquinho de inflação não tem problema. Só que os caras não entendem que um pouquinho de inflação tem problema e um pouquinho de inflação num país que nem o Brasil, que ainda foi viciado nisso, Economia tem um muito problema indexada. muito indexado, tem um problema gigantesco. Só que eles não vivenciaram o que a gente vivenciou, né? Depois que a inflação se espalha, 10, 15, 20, você tem que dar um choque na economia muito grande que prejudica milhões de pessoas. Então, essa turma jovem não sabe disso. Então, o problema não é que a economia... Não é que a esquerda não quer uma economia boa. É que eles querem uma economia boa nos moldes que eles pensam que é uma economia uma merda. Tá? É Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, é isso. Principalmente Cuba e Venezuela. Mas na verdade, ele falou, ó, uma boa economia dá votos, dá, mas populismo dá voto pra caramba também, né? Pô, Então você simplesmente chegar lá e falar, não, agora todo mundo vai estar isento de imposto de renda, não interessa o impacto e vamos colocar o salário mínimo em R$ 4.000. Tudo que você faz que vai agradar uma parcela muito grande do público, ainda que eles não saibam quais serão as consequências, cara, você ganha muito voto ali. Então eu volto a repetir aquilo que eu falei no começo do podcast.
o sucesso político não tá no controle da impressora de dinheiro, tá no uso. Quem usa mais, quem promete mais coisas gratuitas, acaba tendo a melhor. Pelo menos no curto prazo. Aí, no longo prazo, pode a economia ficar tão ruim que vem um cara com propostas radicalmente diferentes, que nem o Milei na Argentina, e consegue ganhar. Só que o Milei, ele tá tendo... O sucesso dele, né, vem do fato de que ele conseguiu fazer muita coisa no primeiro ano de governo. Porque se chegasse no terceiro ano, ainda com juros muito altos, inflação muito alta, ia cair. ele não ia ganhar. O Macri... Não consegue reeleição. Assim. Exato, o Macri se fudeu assim. Agora é engraçado que ver nos comentários, na hora que você falou, inflação e tal, país, um cara botou meio que falando mal da gente, né? Se imprimir dinheiro gerasse inflação, o cara escreveu, os Estados Unidos teriam inflação. Pois é, teve, por isso teve que subir o juro. Então, teve. E tem outro ponto também, né? Os Estados Unidos não conta, porque é a moeda do mundo. Exato. Qual é a demanda pela moeda americana? São 8 bilhões de pessoas que demandam aquela moeda. Então, se a gente cria trilhão, que neles criam lá, à torta e à direito, cara, a demanda por real é a do brasileiro e de alguns países periféricos que têm moedas piores do que a nossa. Então, ao criar isso tanto de moeda, a gente vai colher consequências inflacionárias, como já aconteceu no passado e provavelmente vai acontecer no futuro. Até porque você pega contas públicas, a maneira de fazer as contas fecharem aqui no Brasil é deixando a inflação correr solto um tempo. Isso vai acabar acontecendo. Melhor forma de o governo resolver o problema. E um ponto que você disse de populismo, um populismo que funcionou no início e quebrou um país que é fácil da turma visualizar e entender, você pode pesquisar. Não acredita em mim. A Venezuela. O Chaves entrou lá, petróleo pra cacete, a população pode pagar centavos no litro. O que aconteceu? Começou a vender por centavos, sucateou a PDVSA, que é como se fosse a Petrobras deles. Por quê? Cara, você vende muito barato o combustível, a empresa não tem um faturamento grande, não consegue reinvestir o dinheiro. Hoje ela produz menos petróleo do que antes, no auge, e tem a maior reserva de petróleo do mundo. Tudo bem que a gente pode discutir o tipo de petróleo, mas não interessa. É um país pobre. E que já foi o mais rico da América do Sul. Pô. Fala, Tucci. O Pedro, com o aumento do controle, as grandes empresas e bancos digitais serão realmente fiscalizados na mesma medida que o cidadão comum? Já eram, né? Porque eles tinham que remeter os dados. E vários bancos são empresas listadas, então tem ultra fiscalização, e os que não são listados têm fiscalização do Banco Central. Então esse pessoal já era muito fiscalizado. E continua acontecendo da mesma forma, tá? O Antônio Carlos. A inflação no Brasil é muito subestimada. A inflação real é muito maior do que a oficial. Por que isso? Bom, tem vários motivos, né? O primeiro deles é que se a gente pega o IPCA... Que não pode falar. Não, tem muita coisa, mas se você pega o IPCA é uma média de preços. Você pega lá o consumo de uma cesta de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, uma cesta muito discrepante no Brasil. E aí, por exemplo, na época da pandemia, a inflação chegou a bater 10 aqui no Brasil. E você tinha carne subindo 20, roupa subindo 30, combustível subindo 15. Pô, mas a inflação ficou em 10, porque passagem aérea caiu pra caramba, caiu 40, porque ninguém voava de avião. Então, aquilo que você quer comprar sobe de preço, mas o que você não quer cai, acaba puxando o índice para um ponto médio. Porque uma média sempre vai estar entre os extremos daquela média. Claro. Então, numericamente, é normal que o índice de inflação de um país seja mais baixo do que a inflação pessoal da pessoa. Porque ela quer comprar, um monte de coisa que os outros querem comprar sobe, e o que tá na cesta que cai, você não quer comprar. Então já tem esse ponto. Aí você pode falar, tem algum tipo de manipulação do governo. Um governo mal intencionado, ele pode começar a mudar a cesta. Falar, pô, a carne subiu muito. Não, o brasileiro não gosta de carne, virou todo mundo vegano. Tira a carne da cesta. Esse tipo de coisa pode acontecer. Você pode ter manipulação de dados. Na Argentina aconteceu. Aconteceu, pra caramba. No Brasil, no passado, você também já teve manipulação. Pode ser que a gente veja isso novamente, mas entenda que essa inflação mais baixa do que os preços que você vê no mercado é absolutamente normal de acontecer em qualquer economia. Agora, o ponto, a sua inflação pessoal é mais alta do que isso? Então essa média de inflação você pode usar para se basear em desempenho de mercado, etc. Mas a sua inflação pessoal certamente será mais alta do que a inflação que a gente vê num país. E aí tem muita discussão do que é inflação realmente. Se é simplesmente você ficar vendo preços que estão subindo, ou se é você olhar o aumento de oferta monetária. Então tem uma corrente muito forte entre o pessoal de cripto que fala que não, cara, inflação é simplesmente o M2. É o quanto de moeda você tem numa economia. E aí, se cresce no Brasil 20% ao ano, então a inflação deveria ser isso, 20% ao ano. Só que tem um ponto aí. Na escola austríaca, o pessoal fala, ó, essa criação de moeda, isso é a causa. E depois, aumento de preço é consequência. Mas eles não são exatamente iguais. Eles não são lineares, inclusive. Porque depende de
como que você está colocando essa moeda nova na economia. Por exemplo, peguei a máquina de imprimir dinheiro com o Lula. Fui lá e criei 1 trilhão. Automaticamente os preços no Brasil aumentam porque eu criei 1 trilhão? Não, se isso tá tudo no apartamento, igual tava lá daquele político. Agora, se eu começo a colocar esse dinheiro para circular, aí o preço vai aumentar. É a consequência natural. Vou lá, o Charles é meu amigo, né? Sempre os amigos do rei recebem primeiro. Então, toma aqui, Charles, 10 milhões. Ele vem aqui no teu condomínio e compra uma casa de 10 milhões. Aí depois eu te dou 10 milhões. Aí você quer a mesma casa do Charles, vai vender por 10 milhões? Não, vai vender por 12. Vai vender mais caro. Então, como você tem mais dinheiro e essa competição por produtos e serviços escassos, o preço começa a subir. Mas vai subir exatamente a oferta monetária? Não. Tem um tempo. Se você pega, por exemplo, no Brasil, digamos que a média de oferta monetária, desde 94 de aumento, é de 20%. Cara, então a gente tá falando aí que nesses 30 anos era pro preço ter subido 1,2 elevado a 30, umas 230 vezes. Não tem um item na economia que aumentou 230 vezes de preço. O Kinder Ovo custava 1, agora custa 11. Entendeu? O Bitcoin aumentou tanto assim. Seria mas entrou muito depois. É um produto global. Agora, das coisas que a gente realmente consome, não acompanhou diretamente a oferta monetária. Então, é uma causa, com certeza, mas ela não reflete todo o aumento de preço. A gente tem que pensar nisso. E aí, se você for olhar a oferta monetária como inflação, uma das poucas coisas que vai acompanhar é S&P 500, que na média sobe aí 12% em dólar, o dólar contra o real é mais 10%, então dá mais de 20%. E o Bitcoin, essas duas únicas coisas, né?